Olá, bom dia. Agora são 11 horas em Franca. O GCN Comunicação dá sequência agora à série de sabatinas com os candidatos à Assembleia Legislativa, à Câmara de Deputados e ao Governo do Estado de São Paulo. O ouvinte da difusora acompanha esta entrevista ao vivo no AM 1030, que também pode ser acompanhada em tempo real pela internet no www.gcn.net.br. A novidade deste ano fica por conta da parceria do GCN com a TV Franca, canal 23 da NET, que também a partir de agora exibe esta sabatina. Ontem sabatinamos o candidato a governador Gilberto Maringoni do PSOL. Hoje recebemos aqui no auditório Adermis Marini do PSDB, candidato a deputado federal. Vamos agora às regras desta sabatina. Elas serão divididas em 4 blocos. Os 3 primeiros terão 12 minutos e o último 15 minutos. De um bloco para outro, teremos intervalos de 3 minutos. No primeiro bloco, serão as considerações iniciais do candidato e também as principais propostas de governo, além de perguntas relacionadas às propostas do candidato. No segundo bloco, temas específicos, baseados também na trajetória do candidato. No terceiro bloco, teremos temas comuns que são perguntados a todos os candidatos a deputado federal que por aqui passarem. E no quarto e último bloco, perguntas de jornalistas, também perguntas de internautas, que podem enviar a partir de agora para politica@gcn.net.br, além das considerações finais do candidato. Faltando 1 minuto para cada final de bloco, eu vou dizer ao candidato que ele tem esse tempo para concluir o que ele está dizendo. A diferença é no bloco número 4, o último bloco, em que faltando 2 minutos para o final dele, eu vou dizer ao candidato Adermis Marini que ele tem esse tempo para suas considerações finais. Não vai ser permitido durante esta sabatina mostrar qualquer tipo de documento, fazer ofensas pessoais de qualquer tipo e também imputar crimes a outro candidato. Participam desta sabatina conosco os jornalistas que compõem o núcleo de política do GCN, Melissa Toledo, Edson Arantes e também Priscila Salles. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre o sabatinado de hoje. Adermis Marini tem 42 anos, é casado com Adriana e pai de 2 filhos. Formado em Ciências Econômicas na Unifacef, Adermis começou a atuar na vida pública e comunitária nos anos 80 e 90, quando foi líder estudantil. Marini foi presidente da ONG Construtores Sociais, coordenou o Conselho de ONGs de Franca, foi diretor do Lar de Idosos Eurípides Bassanufo, atuou como conselheiro e presidente do Conselho da Ordem Demolei e é membro da maçonaria. Adermis ainda foi diretor do Clube Castelinho por 2 vezes. Hoje, é empresário do ramo de eventos. Foi eleito vereador pela primeira vez em 2012. Neste período, já foi líder do prefeito Alexandre Ferreira no Legislativo. Muito bem, são 11 horas e 3 minutos. Aqui comigo, então, o candidato Adermis Marini. Bom dia, candidato, primeiramente. E a primeira pergunta que fazemos a todos os candidatos é por que o eleitor de Franca deve escolher o senhor para representar o senhor no Congresso Nacional. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom dia, Leandro, Melissa, Edson, Priscila, todos aqui presentes. Bom dia especial para a nossa equipe aqui de campanha, os apoiadores, voluntários da campanha. Minha esposa, Adriana, está aguardando a minha mãe, mas ela resolveu ir no banco, ela queria estar presente aqui, deve estar chegando. E um bom dia especial a todos que estão ouvindo o programa e tendo a oportunidade de poder me conhecer melhor. Sou candidato a deputado federal, como você acabou de ver no meu currículo, Leandro e ouvintes, sempre tive uma vida comunitária, isso eu aprendi com meus pais. Meu pai e minha mãe, desde pequeno, falavam que eu tinha que estudar, eu e meus irmãos tinham que estudar, trabalhar, crescer. Minha mãe brincava até, você tem que virar gente. E nós estudando, trabalhando, eu aprendi com eles ter uma relação comunitária, uma preocupação com a comunidade. Meu pai e minha mãe participavam do grupo de casais da igreja São Benedito, junto com o padre Juca, e fazia as obras, trabalhos assistenciais. E lá eu aprendi isso, a gente ter sempre essa preocupação com a comunidade. Então eu fui líder estudantil, participei de diversos movimentos na cidade, que foi narrado aí, estudei, sou formado em Ciências Econômicas, pós-graduado em Administração de Empresa, e continuo estudando ainda. Aquilo que minha mãe me falou quando eu era criança, eu continuo estudando. Hoje eu estou inscrito e pretendo até quarta-feira sair meu currículo aprovado num curso de pós-graduação em Administração Pública pela Universidade Federal de São Carlos.
Então, gosto da vida pública, participei de diversas entidades na cidade de Franca e a gente vê que quando você participa de uma entidade, no caso eu participei do Lar de Idosos Heriberto Sanufo, hoje eu sou conselheiro do Instituto Pro Criança, quando você faz uma ação bem feita, você atinge aquela comunidade, aquelas pessoas. Na vida pública, como eu estou em o meu primeiro mandato como vereador, fui eleito com uma das maiores votações na Câmara, quase 3.500 votos, e me dediquei muito. O Edson está aqui, acompanha a Câmara Municipal. Meu primeiro ano como vereador e continuo fazendo isso. Eu gosto da vida pública, tive uma atuação destacada, fui líder do governo, hoje sou líder do PSDB, fui presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, fiz diversos projetos de leis e a minha atuação, os institutos falam isso, né, ganhou destaque. Eu recebi um destaque como um dos vereadores mais atuantes na Câmara. E o que a gente vê na vida pública? É gratificante ao você sair, ver na rua que um projeto, uma indicação que você fez atinge a população e você começa a sentir que o seu trabalho como político, você é um agente de transformação da sociedade. E você vê que atendendo esse número maior de pessoas, isso te gratifica. Então, como vereador, você atinge um número de pessoas. Agora, como deputado federal, posso fazer muito mais e por isso eu me candidatei a deputado federal. Porque a dona de casa que agora está em casa fazendo a comida, ela sabe quando ela vai no supermercado, ela compra o arroz, o feijão, uma carne, ela sabe que ali está embutido os impostos. Aonde que é discutida a questão dos impostos? É no Congresso Nacional, por intermédio de deputados e senadores. O trabalhador agora na banca de pesponto, ele sabe que as questões trabalhistas, relação trabalho, salário, envolve o Congresso Nacional. Saúde, que é tão destacado no Brasil inteiro, até mesmo na cidade de Franca, a grande discussão deve ocorrer no Congresso Nacional, porque a bomba estoura nos municípios. E isso vai, questão de transporte, a política é um agente de transformação. Eu não estou satisfeito com o que está aí hoje, meu representante como deputado federal, por isso coloco meu nome. Não quero dizer que eu sou melhor que ninguém, eu sou um político com um mandato muito atuante, as pessoas me acham na rede social, me acham na rua, eu chego daquele político fantasma que aparece 4 anos, igual o Fred Krueger, né? Que você pensa que está morto, ele aparece na época da eleição. Eu acho que a política moderna exige a presença do político. E eu quero trabalhar por Franca, pela nossa região, e coloco meu nome à disposição. Não sou melhor do que ninguém, respeito meus concorrentes, o Correia, Neves Júnior, a Graciela, o Bialho, o Cristiano Rodrigues, mas eu acho que aquele que está insatisfeito com a situação que está aí, deve colocar como à disposição, e a população, cabe à população julgar qual que é o melhor nome. E coloco meu nome à disposição para esse julgamento. Muito bem, a primeira pergunta dos jornalistas é de Melissa Toledo. Bom dia, Melissa. Bom dia, candidato. Bom dia quem nos acompanha pela Rádio Difusora, Portal GCN e TV Franca. Candidato, o senhor mesmo citou informações sobre o seu primeiro mandato como vereador. O senhor foi eleito em 2012 e agora, 1 ano e 8 meses depois, o senhor disputa a cadeira no Congresso. Se vencer, vai abandonar pela metade o seu primeiro mandato. Não acha que os mais de 3.500 francanos que confiaram no senhor, que votaram, elegeram o senhor como vereador, vão se sentir traídos de alguma forma? Melissa, eu acho que na minha própria apresentação eu já respondi isso. Eu acho que minha atuação como deputado federal vai ser muito mais ampla. Como vereador, eu criei uma lei de doação de medula óssea, a Lei Ana Laura. Eu vou citar um exemplo aqui. Que vocês tiveram uma participação muito grande na divulgação. Nós aumentamos consideravelmente o número de doadores de medula óssea, não só em Franca, como essa lei se espalhou pelo Brasil. Eu estive no Instituto do Câncer em São Paulo, a convite deles, para implantar o programa da Lei Ana Laura na cidade de São Paulo. E outras cidades têm feito a mesma coisa. Nós viajamos, aí você chega em determinada cidade, você vê que aquele programa está sendo implantado. O que acontece hoje? Quando a Carolina Parzewski, precisou de um doador de medula óssea, nós estávamos durante o processo da campanha da doação de medula óssea, nós esbarramos num problema que foi a limitação do número de doadores que foi imposta pelo governo federal por intermédio de uma portaria editada pelo ministro Padilha, hoje candidato a governador do estado de São Paulo. E naquela oportunidade nós tivemos que pleitear na justiça, através da doutora Gisele, a derrubada dessa portaria para que houvesse um número maior de doadores. Hoje o Brasil aumentou nos últimos anos 30% o número de doadores de medula óssea. Só que você esbarra em alguns gargalos, entre eles a falta de leitos. Mais de 200 pessoas aguardam, já tem o doador compatível, mas não tem leito suficiente para fazer essa doação de medula. E aonde que acontece esse debate? No Congresso Nacional. Eu, como vereador, aprovei na Câmara Municipal
um requerimento solicitando a ampliação desses leitos. Como vereador, encaminhei ofício aos deputados federais, então nós usamos os nossos deputados federais para fazer isso. Mas eu, como vereador, eu tenho uma atuação na Cidade Franca. Como deputado federal, vou poder fazer muito mais pela Franca e pela nossa região. Candidato, o senhor começou a carreira subindo no palanque do PT como vice do Cassiano Pimentel, que à época era filiado ao partido. No ano de 2012, o senhor fez campanha com o Alexandre Ferreira, já afiliado ao PSDB. São dois partidos com uma ideologia bastante diferente e com programas de governo bastante diferentes. Eu queria saber por que o senhor mudou. O senhor, que era tão próximo ao PT, hoje está no PSDB. Priscila, eu sou filiado no PSDB, eu e minha esposa, que aqui está, desde os 19 anos de idade. A primeira reunião do PSDB, eu era líder estudantil, era presidente do movimento estudantil francano, ela estava junto. Foi o Roberto Engler que fez na EC. Então, a minha vida inteira eu fui filiado e militante do PSDB. Em 2003, se eu não me engano, 2003, me filiei no PMN, a pedido até do Gilberto, que é uma pessoa muito próxima, filiei no PMN, não era candidato naquela eleição. Quem sabia minha posição naquela época, eu era mais simpático. Na época nós tínhamos a candidatura do Sidney, do Bialy e do Cassiano Pimentel. Foi uma definição do grupo em apoiar o Cassiano Pimentel, que é uma pessoa íntegra, que hoje até está apoiando o Correia Neves Júnior. Eu fui vice dele, ele é presidente do partido do Correia Neves Júnior, uma pessoa íntegra. Fui candidato a vice em circunstâncias políticas e momentâneas. E depois eu retornei para o PSDB. Não vejo problema, porque eu vejo que no Brasil, infelizmente, nós temos partidos políticos que não têm, são fortes. Eu tenho minha ideologia, eu sou social-democrata convicto. Tive uma boa experiência, fui vice do Cassiano Pimentel, aquilo lá ajudou a entender um pouco da política, eu era muito novo na época. Acabou o bloco agora, senão a gente não consegue terminar aqui, mas pode continuar respondendo depois. Eu gostaria de terminar o raciocínio. A gente vai voltar no segundo bloco e o senhor volta com a conclusão do seu raciocínio. É só porque intervalo comercial, hoje tem horário político ao meio-dia, então a gente não pode atrasar. Não sai daí que a gente volta daqui a pouco.